Bom dia a todos que estão connosco nesta linda manhã do mês de maio e nós damos graças a Deus porque mais um domingo nós podemos estar juntos para cultuar o nosso Deus. Aquele que é digno de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor, de toda a nossa gratidão, a Ele nós tributamos este culto e vamos iniciar hoje fazendo uma leitura que se encontra no Evangelho segundo Lucas e hoje vamos ler o Cântico de Maria. Ora, nós vamos ler este hino de louvor de uma mãe que agradecia a Deus porque de facto Deus foi maravilhoso para com ela. Ele olhou para esta serva, esta humilde serva, e Ele concedeu-lhe a bênção de ser a mãe de um filho muito especial. Um filho que viria não só para abençoar esta mãe, mas para abençoar todas as pessoas de todos os lugares e de todos os tempos. E esta bênção chegou a nós hoje. Por isso nós, com Maria, vamos louvar o nosso Deus e agradecer-lhe pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 55. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva, e a partir de agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e a sua descendência para sempre, como prometera aos seus pais. Porque o Poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo. Vamos orar a este Deus Santo. Querido Deus, nós te agradecemos por este dia que tu nos estás a oferecer. Ó Deus querido, nós estamos imensamente gratos porque tu tens estado conosco. E mesmo no meio de todas as dificuldades que esta pandemia nos tem trazido, ó Deus, nós temos sentido a tua proteção, o teu cuidado e a tua direção. Vem estar connosco neste culto, ó Deus. Obrigada porque nós podemos sentir a tua presença e podemos aprender acerca de ti. E também te agradecemos porque, não sendo merecedores, nós podemos falar contigo e podemos louvar-te, podemos honrar o teu nome e dar-te glória. Ó Deus, vem nos abençoar nesta manhã. E obrigada por todas as tuas bênçãos. Obrigada pelo teu Filho Jesus. Obrigada por esta mãe que agradecia e te louvava, porque tu, de facto, atentas para aqueles que são humildes, para aqueles que olham para ti, na certeza que és um Deus todo-poderoso e que és o Senhor das nossas vidas. Vem nos abençoar. Nós oramos no nome bendito e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Absoluto
Bom dia, meus irmãos. Queremos, neste domingo que estamos a chegar ao final do mês de maio, ainda falar sobre a família. Queríamos meditar um pouco sobre este tema que geralmente nós abordamos no mês de maio. Então, nós vamos meditar na Palavra de Deus, mas antes ainda queríamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te dar muitas graças pela tua palavra que vem até nós. Obrigado, Senhor Deus, porque nela nós podemos encontrar aquilo que é o teu plano, aquilo que é o teu propósito para a nossa vida. Senhor Deus, que a tua palavra nesta manhã possa chegar aos nossos corações, possamos entendê-la, Senhor, e possamos pôr em prática nas nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se eu disser que conheço um pai e uma mãe que têm um filho e esse filho é mais velho que eles, o filho é mais velho que os pais, certamente não vão acreditar. Certamente vão dizer que não pode ser, porque geralmente os pais são mais velhos que os filhos. Naturalmente é assim. Mas a verdade é que eu conheço mesmo um pai e uma mãe que têm um filho que é mais velho do que eles. É verdade. E estes pais, a Bíblia fala deles e fala do seu filho. Estes pais, de facto, são mais novos que os seus filhos. De quem estamos a falar? Estamos a falar, então, dos pais Maria e José, cujo filho, o Senhor Jesus Cristo, é mais velho do que eles. Antes de Maria e José nascerem, já Jesus existia, porque o Verbo já existia e o Verbo fez-se carne. Então, Jesus, sem dúvida, é eterno, sendo Deus, é eterno e, portanto, é mais velho que os próprios pais terrenos, José e Maria. Então, gostaríamos de meditar um pouco na palavra de Deus e falar sobre estes pais como um exemplo de pais, os pais de Jesus, José e Maria, um exemplo de pais para nós hoje também como pais e mães. Então, nós vamos ler a palavra de Deus e vamos começar pelo início, como tudo começou, acerca do nascimento de Jesus, acerca daquilo que realmente aconteceu, o seu percurso como pais. E então convidamos os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e vamos ler versículo 26, do versículo 26 ao versículo 38. Lucas 1, 26 a 38. Lucas 1, 26 a 38. E a palavra de Deus diz assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de David, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de David, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá
com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho, e na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus queridos, nós gostaríamos então de meditar um pouco na vida destes pais e pegar nestes pais como exemplo para nós hoje como pais. Então o que nós vemos aqui é a história de Jesus, do nascimento de Jesus, é bem conhecida, apesar de algumas pessoas nem lerem a Bíblia, não conhecerem aquilo que a Bíblia fala, conhecem a história de Jesus, porque a tradição cristã no nosso país, de facto, leva as pessoas a conhecerem por aquilo que se conta, e às vezes de uma forma não correta, mas então a maioria das pessoas conhece a história de Jesus, conhece a história de Maria, de José, como ela ficou à espera de bebê. Então o que é que nós vemos aqui? Vemos que Maria, uma jovem virgem ainda, ficou noiva de um homem chamado José, que pertencia à casa de David. E vemos então neste texto que nós lemos, nesta história, que surgiu aqui uma situação um pouco melindrosa. Naquela altura, de facto, seria complicado. Maria estava noiva de José e ela aparece grávida. Ora, para Maria, de facto, uma jovem que aparece grávida antes do casamento e não sendo sequer então uma gravidez do noivo, de facto era uma situação complicada para esta mulher, ficava com a sua vida completamente estragada. O noivo tinha então todo o direito de a repudiar, rejeitá-la e, de facto, ela poderia até sofrer consequências que tinham a ver com a sua própria vida. E, por outro lado, vemos José, um homem que está noivo de uma jovem, ela surge grávida e ele tem a consciência, porque nunca tinham tido relações sexuais, tem a consciência que este filho de que ela está à espera não é seu. E, portanto, esta era uma situação muito complicada, tanto para José como para Maria. Era uma situação melindrosa, sem dúvida nenhuma. Se nós pensarmos nos dias de hoje, o que é que poderia acontecer também? Uma jovem que aparece grávida antes do casamento, já nem pomos a possibilidade de o filho ser do noivo. O que é que poderia acontecer também nos dias de hoje? Provavelmente poderia surgir um aborto, poderia surgir esta solução para um filho que de certa forma era indesejado, não foi planeado, não foi desejado por ambos e, portanto, poderia ser a solução, poderia ser de facto um aborto. Mas esta era uma situação especial, uma situação diferente de todas as outras, e como esta nunca mais aconteceu, no nosso mundo. Ora, o que é que nós sabemos é que Maria apareceu grávida, mas não tinha havido uma intervenção de um homem. A concepção não teve uma intervenção humana. Ela apareceu
grávida foi concebida, sem dúvida nenhuma, pelo Espírito Santo. Revela-nos a palavra de Deus. Revela-nos ainda a palavra de Deus que José e Maria foram visitados por um anjo e que tudo explicou, mas mesmo assim eles estavam no direito de rejeitarem esta situação, ele também, mas sem dúvida nenhuma estas duas pessoas, este homem e esta mulher, ouvindo aquilo que Deus estava a falar aos seus corações, eles aceitaram a vontade de Deus. Aceitaram a vontade de Deus de serem pai e mãe. E, de facto, nós temos que perceber que esta é a vontade de Deus. Aqui, nesta situação específica, é uma situação especial, sem dúvida alguma, mas, no geral, todos nós temos que aceitar esta vontade de Deus. E a vontade de Deus, quando Ele criou o homem e a mulher, é que, de facto, eles venham a ser pais e mães, não é? Sem dúvida alguma. E, portanto, este casal aceitou o plano de Deus para a sua vida, ser pai e ser mãe. E de uma forma especial, porque iam ser o pai e a mãe aqui na terra do Filho de Deus, daquele que viria, ou daquele que veio para ser o Salvador. Então, eles aceitaram este bebé como uma dádiva de Deus. E é isto que nós, como pais, e este é um exemplo, numa situação extrema, numa situação completamente diferente, um exemplo para nós, quando há a concepção pelas vias normais, podemos assim dizer, nós, como homens e mulheres, de facto devemos aceitar a paternidade, a maternidade, como uma dádiva de Deus. É Deus que nos dá, sem dúvida nenhuma, esta bênção de sermos pais. É Deus que nos concede este privilégio. E eles aceitaram esta dádiva de Deus, este filho que Deus lhes deu. E nós, de facto, também devemos aceitar aquilo que é a dádiva de Deus, porque é um privilégio para nós. Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele criou-nos à sua imagem e semelhança. E nesta imagem e semelhança, Ele incluiu em nós aquela capacidade que Ele tem de criação, de criar. Claro que Deus criou todas as coisas a partir do nada, mas Deus fez de nós co-criadores. Criadores com Ele, também criadores de vida. E nós podemos criar vida através de algo que já existe, que somos nós, não como Deus que criou tudo a partir do nada. Nós também podemos criar vida, mas a partir de nós próprios. Portanto, Deus fez de nós co-criadores. Somos também seres que geram vida. E isto é uma dádiva de Deus. E por isso nós devemos, como exemplo destes pais, aceitar esta dádiva que é a vida que Ele coloca nas nossas mãos, como mães e pais, para podermos, sem dúvida alguma, cuidar e desempenhar este papel tão bonito que é ser pai e mãe. Então, nós vemos aqui que estes pais aceitaram esta dádiva e aceitaram desempenhar o seu papel de pais segundo a vontade de Deus. Se nós continuarmos a ler o Evangelho de Lucas, portanto, esta narrativa que nos fala do nascimento de Jesus, como todas as coisas aconteceram e que geralmente nós falamos na altura do Natal, vemos que depois do nascimento de Jesus, vemos que depois de Jesus ter sido circuncidado, vemos que de facto ele foi apresentado ao Senhor no templo. Diz no capítulo 2 de Lucas, no versículo 22, portanto, capítulo 2, versículo 22, diz que
passados os dias da purificação, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo o primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Nós vemos nestes pais o exemplo que eles nos dão, a sua preocupação em levar o seu filho à casa do Senhor. Desde tenra idade, desde que nasceu, começou pela apresentação ao Senhor. Esta era uma prática que existia entre os judeus, que foi dada pela lei, que de facto deveriam levar o seu filho primogênito para ser consagrado ao Senhor, e levariam então o seu filho, e desta forma, com esta atitude dos pais, estavam em primeiro lugar a reconhecer que aquela era uma dádiva de Deus, a reconhecer que, como tudo aquilo que nós recebemos na nossa vida, vem de Deus. E então eles foram ao templo, levaram o seu filho para ser apresentado, para, em primeiro lugar, reconhecer e dar graças a Deus por esta vida que ele estava a colocar nas suas mãos, que o Senhor da vida estava a entregar a este pai e a esta mãe para cuidarem dele. E em segundo lugar, para dizerem perante Deus que de facto se comprometiam em ensinar o seu filho nos caminhos de Deus. É este o compromisso que se faz quando os pais trazem os seus filhos para a apresentação, para a consagração deles na igreja. De facto, é isto que os pais devem fazer quando nascem os seus filhos, ir à casa do Senhor, levar os seus filhos e, desta forma, dizer a Deus que estão gratos por esta dádiva e por esta responsabilidade que Deus lhes está a dar de serem pais. E, em segundo lugar, dizer a Deus que aceitam, sem dúvida alguma, desempenhar este papel de pai e de mãe, ajudando esta vida a crescer nos caminhos do Senhor. E de facto foi isto que estes pais fizeram desde tenra idade. Eles tiveram a preocupação de levar o seu filho à casa do Senhor, para que ele pudesse crescer na palavra, com a palavra de Deus, pudesse conhecer a palavra de Deus, pudesse crescer nos caminhos de Deus. E eles, assim, desta forma, ensinaram ao Senhor. Ensinaram o seu filho acerca do Senhor. Na sua própria terra, então, certamente, o seu filho frequentava a sinagoga, podemos assim dizer, a igreja local da sua terra. Então, levaram sempre o seu filho à sinagoga para que eles pudessem crescer aprendendo a palavra de Deus. E então Jesus cresceu e a sua adolescência, a sua juventude foi sem dúvida alguma vivida no conhecimento da palavra de Deus. E vemos que ainda no capítulo 2, versículo 41, que anualmente os pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa e levavam os seus filhos. Sempre que eles iam à igreja, levavam os seus filhos. Não faziam aquilo que infelizmente alguns pais fazem. Enviam os seus filhos à igreja, mas eles não vão. Eles deram sempre o exemplo. Eles iam à casa do Senhor e levavam o seu filho com eles, para que, de facto, através do seu exemplo, o seu filho pudesse também aprender quão bom é ir à casa do Senhor. Quão bom é estar na casa do Senhor. Quão bom é aprender acerca da palavra de Deus. Então, vemos que anualmente os pais iam a Jerusalém e levavam sempre o seu filho. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume
da festa. Então, esta era a preocupação destes pais, desempenhar o seu papel de pais, preocupando-se sempre em dar a conhecer a palavra de Deus ao seu filho, e para que de facto ele pudesse conhecer quem é este Deus maravilhoso e qual é o seu plano maravilhoso para a humanidade. Portanto, este é o exemplo destes pais que aceitaram desempenhar o seu papel de pais e, em primeiro lugar, preocupando-se sempre que o seu filho crescesse no caminho e no conhecimento da palavra de Deus, no caminho de Deus, e indo e levando sempre os seus filhos à casa do Senhor. E nós, como pais, devemos aprender através deste exemplo, que de facto é nossa responsabilidade. Estas vidas que nos foram colocadas nas nossas mãos, ao nosso cuidado, devem ser sempre encaminhadas através da palavra de Deus, devem ser sempre orientadas através da palavra de Deus. Esta é a nossa preocupação. Infelizmente, como já dissemos, alguns pais não vão à igreja, alguns enviam os seus filhos à escola dominical, à igreja, mas eles próprios não vão, não dão exemplo. E há outros, então, que não indo, nem estão preocupados em levar os seus filhos à igreja, em enviá-los à igreja, para que eles conheçam este Deus. Mas, de facto, a nossa preocupação é desempenhar verdadeiramente o papel de pais, dando-lhes a conhecer, em primeiro lugar, com o nosso próprio exemplo, e em segundo lugar, eles mesmo indo à casa do Senhor para conhecerem a palavra de Deus e para conhecerem o plano maravilhoso de salvação que Deus tem para toda a humanidade. E em segundo lugar, de facto, eles aceitaram desempenhar este papel como pais, também preparando o seu filho para a sociedade onde estavam inserindo, preparando-o para o futuro, para que de facto eles pudessem ter no futuro, pudesse ser um homem verdadeiramente envolvido na sociedade, útil na sociedade onde ele estava inserido. E esta, de facto, é a nossa preocupação como pais. Em primeiro lugar, também como o nosso próprio exemplo, sendo úteis, sendo bons participantes, contribuintes para esta sociedade onde nós estamos a viver, para que ela seja mais justa, para que ela possa ter todas as condições para uma vida boa para todas as pessoas, onde de facto nós podemos dar o exemplo com a nossa vida de trabalho, com o nosso civismo, mas também preparar os nossos filhos para que eles sejam o mesmo, preparar para que de facto possam viver em sociedade. E estes pais, Maria e José, tiveram esta preocupação, preparar o seu filho. Certamente Jesus foi preparado pelo seu pai numa profissão, foi carpinteiro, como ele era, e de facto ele contribuiu assim na sociedade onde estava a viver com o seu trabalho. Ajudaram a estudar, e esta deve ser a preocupação dos pais, dar todas as condições para que os filhos tenham os estudos, possam chegar mais além daquilo que eles chegaram como pais. Esta deve ser sempre a nossa preocupação. Ser um bom cidadão, que os filhos sejam bons cidadãos, sendo os pais, os próprios pais, bons cidadãos também. Então, estes pais, José e Maria, aceitaram desempenhar este papel de mãe e de pai, e são um exemplo para nós. Nós também devemos aceitar esta dádiva com gratidão, com alegria, esta dádiva que é a vida, as vidas que são colocadas ao nosso cuidado, pais e mães, e que de facto possamos aceitar desempenhar o papel de mãe e de pai,
desempenhar da melhor maneira. Sermos excelentes pais e excelentes mães. E este é o exemplo que nós encontramos na Bíblia destes pais, José e Maria. E eles compreenderam qual era o plano de Deus para as suas vidas. O plano de Deus o plano que Deus tinha elaborado para as suas vidas e para toda a humanidade. Em primeiro lugar, eles entenderam que Jesus veio para ser o seu próprio Salvador. Veio para que, de facto, eles pudessem experimentar também a salvação de Deus. É muito interessante quando nós lemos o texto bíblico no capítulo 1 de Lucas, que é o texto que geralmente se diz que é o Cântico de Maria. Neste texto, Maria, de uma forma muito clara, reconhece Jesus como aquele que veio para trazer a salvação de Deus. Ela reconheceu que aquele que estava dentro de si, aquele que tinha sido gerado em si pelo Espírito Santo, ele veio para ser o seu próprio Salvador. Maria, neste seu cântico, diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Maria, como mãe, é um exemplo para todas as mães, mas também para todos os pais e para aqueles até que nem são nem mãe nem pai. De facto, Maria, a sua atitude de humildade é um exemplo para nós. Ela, de facto, reconheceu que era uma serva de Deus. Deus era o Senhor da sua vida. Aquele que estava dentro de si era o seu Salvador. E por isso ela aceitou, ela compreendeu e aceitou o plano de Deus para a sua própria vida. Maria não era mais do que Jesus Cristo. Maria não era a mãe de Deus. Maria foi a mãe de Jesus Cristo. Porque Deus não tem mãe. Deus é eterno. Deus é um ser que existe por si próprio. Portanto, Maria nunca poderia ser a mãe de Deus, porque Maria foi criada por Deus. Jesus é aquele que é Deus. Jesus é o Verbo que estava no princípio e todas as coisas foram criadas por Ele. Por isso nós começámos no início a dizer precisamente que este filho era mais velho que esta mãe e que este pai. E de facto Maria não é mais do que Jesus Cristo. Maria não é a rainha do céu. Maria não é a mãe de Deus. Maria não é a mediadora entre os homens e Deus. Maria foi uma serva usada por Deus para trazer o Rei dos céus, o Rei de todo o universo, o Deus encarnado, aquele que encarnou para nos trazer a salvação. Maria precisava de Jesus Cristo para ser salvo. E ela reconheceu isto mesmo. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então ela reconheceu que era serva de Deus e reconheceu a salvação que Deus estava a trazer para ela própria. Então ela compreendeu o plano de Deus para a sua própria vida, ao permitir que Jesus de facto nascesse, e ela aceitou o plano que Deus tinha para a sua vida. E ela não só compreendeu o plano de Deus para a sua vida, como compreendeu o plano de Deus para a toda a humanidade, porque Jesus veio para ser o Salvador de Maria e de José e também o meu Salvador e o teu Salvador. Jesus veio para salvar o mundo, porque de facto Deus ama-nos. Apesar do homem ser pecador, apesar da constante rebelião do homem para com Deus,
Deus mesmo assim ama-nos e por isso Ele enviou Jesus Cristo, a luz que veio ao mundo, para nos mostrar o caminho da salvação. Ele é o próprio caminho. E de facto Deus ama-nos e Deus quer perdoar os nossos pecados. Deus quer trazer a salvação, a vida eterna a toda a humanidade. Por isso Jesus veio. E todos aqueles que se arrependem da sua vida de pecado, se arrependem de estar de costas voltadas para Deus, esses, quando se arrependem e reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e o aceitam como tal, então Deus traz o perdão, Deus concede a salvação. Foi o que fez com Maria, com José, foi o que fez comigo e é o que vai fazer contigo se tu te arrependeres e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Então, estes pais, de facto, reconheceram o plano de Deus para as suas vidas, aceitaram o propósito de Deus para as suas vidas e aceitaram desempenhar este papel que Deus lhes entregou, serem o pai e a mãe aqui nesta terra do Salvador. De facto, nós temos que entender também que Deus tem um plano para as nossas vidas, um plano de sermos pais e mães. E reconhecermos que, de facto, quando Deus nos entrega uma vida, Deus dá-nos uma vida e coloca nas nossas mãos, é para cuidar delas, não é para sermos os donos dessas vidas, porque nós não somos os donos dos nossos filhos. Maria reconheceu isso mesmo, quando a certa altura, numa boda lá em Canaã, em que ela começa a dizer ao seu filho para fazer alguma coisa, ela reconhece que não tinha autoridade sobre ele. E então ela virou-se para os servos e disse: façam o que ele manda. Porque de facto nós temos que reconhecer que não somos os donos dos nossos filhos. E temos aqui mais uma vez o exemplo desta mãe, como também o exemplo deste pai. Os filhos não são nossa propriedade. Deus tem um propósito para as suas vidas e Ele coloca estas vidas nas nossas mãos para nós cuidarmos delas, não para sermos donos delas. São seres que têm a sua própria personalidade, que têm o seu próprio projeto de vida que Deus quer para eles, têm o próprio plano de Deus para eles e Deus confiou-nos estas vidas para nós os ajudarmos, para que eles possam crescer, para que nós os possamos ensinar a caminhar sozinhos na sua própria caminhada, tendo sempre a responsabilidade, a preocupação de os ajudar a caminhar nos caminhos do Senhor e a serem bons cidadãos nesta sociedade onde eles estão inseridos. Houve uma vez que eu li uma frase que diz assim: ser mãe e ser pai é fazer desabrochar e florir a vida nos jardins que são os lares. Desabrochar e florir a vida nos jardins que são os lares. Desabrochar e florir a vida para a sociedade e para amanhã, para o futuro, para as suas próprias vidas e para o futuro desta sociedade. Desabrochar e florir a vida para Deus, sem dúvida alguma. A vida dos filhos não pertence aos pais, como já dissemos. De facto, nós como pais e mães devemos fazer tudo para que estas flores que estão no nosso jardim, nos nossos lares, possam abrir e estejam, quando se abrirem, se abram então viradas para Deus. Eu gostaria de ler um texto que uma vez li, este texto que fala sobre os pais cristãos, e gostaria de ler este texto para terminar esta meditação da manhã. E diz assim: instruam os vossos filhos com alegria e imitem o exemplo de Maria e José, os pais de Jesus. Sejam fiéis no cumprimento dos vossos deveres
e serão coroados de bênçãos. Tenham prazer em serem pais, amem o vosso lar e façam dele um pedacinho do céu, lembrando que os pais sábios edificam a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Os pais sábios edificam a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Que o Senhor possa abençoar-vos como pais e mães. Que o Senhor possa abençoar os vossos lares e que o Senhor possa ser glorificado através das vossas vidas como pais e mães e Ele seja visto na vida dos vossos filhos também. Amém. Então, para terminar o nosso culto, nós vamos ter uma palavra de oração, louvando e agradecendo ao nosso Deus, porque de facto Ele é um Deus maravilhoso e nos dá a possibilidade de nós termos filhos para cuidar e para orientar nos seus retos e santos caminhos. Querido Deus, nós te agradecemos pelo teu imenso amor para com cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção que cada um de nós tem de ser pai, mãe, de ter filhos, Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz que os filhos são herança tua e por isso nós te queremos agradecer por esta herança preciosa que são os filhos. Te pedimos, Senhor, que tu dês sabedoria a cada pai e a cada mãe, para os saber conduzir nos teus santos e retos caminhos, para os saber conduzir no caminho que é Jesus, mostrando que só em Jesus há salvação, só em Jesus nós podemos ter comunhão contigo, ó Deus,
e é realmente através de Jesus que nós podemos ser salvos. Ó Deus, ajuda-nos a transmitir às gerações futuras fé e confiança naquele que veio para nos salvar, naquele que deu a sua vida no nosso lugar, para que nós pudéssemos restaurar o nosso relacionamento com o nosso Criador. Ó Deus querido, neste momento nós também te queremos pedir a tua bênção para esta semana que está a começar. E te queremos pedir, ó Deus, que tu nos capacites a viver de acordo com aquilo que tu queres de cada um de nós, que nos dês o ânimo e a coragem para prosseguir espalhando a tua palavra, ó Deus, sendo testemunhas de ti, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos nas nossas limitações, nas nossas fragilidades, a ser fortes em ti, Senhor. Ajuda-nos como pais, mais uma vez te pedimos. Ajuda-nos como famílias. Ajuda-nos em todos os momentos da nossa vida, porque nós dependemos de ti. Ó Deus querido, mais uma vez te agradecemos pela salvação do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e te pedimos que tenhas misericórdia de nós, perdoes os nossos pecados, restaures a nossa vida, ó Deus, e vem estar conosco em cada momento, Senhor. Nós oramos no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém.